Estamos em estado de emergência, a maior de todas já vividas pela humanidade. O planeta tem nos enviado todos os dias, e com cada vez mais intensidade, alertas de que já não consegue lidar com nossas ações. Inundações, ondas de calor e frio, erosões, dentre outros eventos extremos, são sinais visíveis da chamada crise climática. Esta já não é uma pauta para o futuro, é uma necessidade do presente para o jornalismo. Eu sou a Sucena Pereira e te dou boas-vindas ao curso Jornalismo e Território, edição Justiça Climática da ENOS. O episódio de hoje é sobre justiça climática. Vem comigo! Para entender a crise climática. O clima no planeta sempre mudou, é algo normal. Mas essa transformação demorava décadas para acontecer. Nos últimos 150 anos, as intervenções humanas, sobretudo a aposta no modelo capitalista, centrado na exploração dos combustíveis fósseis e na geração de demandas de consumo, acelerou essas mudanças. Despejamos na atmosfera, com as nossas atividades industriais, mais toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, como o metano, do que o planeta precisava. Também desmatamos nossas florestas, queimamos nossa fauna e flora, poluímos nossos rios. Todos eles, as nossas defesas naturais. Contribuímos para mandar mais gases à atmosfera. E a concentração de gases de efeito estufa gerou o chamado aquecimento global, ou seja, o aumento anormal da temperatura média da Terra. O relatório de 2022 do painel intergovernamental sobre mudança do clima da ONU diz que é evidente a influência humana no aquecimento da atmosfera. Segundo o documento, as concentrações de gás carbônico, metano e óxido nitroso na atmosfera são as maiores em 800 mil anos. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os últimos 6 anos foram os mais quentes desde 1880. Justiça climática foi o termo que surgiu pela primeira vez no documento Greenhouse, Gangsters vs. Climate Justice, lançado em 1999. A justiça climática traz a questão humana para a centralidade do debate sobre emergências climáticas e coloca a crise do clima como uma questão ética e política. Lutar por justiça climática é lutar por um mundo em que nenhum impacto dessa crise seja sentido de forma desproporcional em um grupo social. Para entender isso melhor de um ponto de vista conceitual, precisamos conhecer as chamadas matrizes de opressões históricas. Dá um olho ali no quadro. Elas são 4 e são o que estruturam nossa sociedade ainda hoje. São elas: racismo, capitalismo, patriarcado e colonialismo. Todas estas matrizes incidem sobre a questão climática. Os impactos da crise climática, então, são reflexos também do processo de colonização de povos e territórios, da supressão de direitos humanos básicos e da exclusão social, política e econômica de mulheres, pessoas pobres, negros e negras, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e, em geral, dos habitantes do chamado Sul Global. É por isso que a raça, o gênero e o território de uma pessoa determinam como ela vive e enfrenta os efeitos do descuido geral com o meio ambiente. Ainda que as mudanças climáticas sejam sentidas por todos, alguns são mais castigados que outros. No mundo, quem mais sofre os efeitos da crise climática quase não tem a oportunidade de ser vista, ouvida e de influenciar na criação de políticas públicas. É por isso que o jornalismo tem um papel fundamental de lutar contra o racismo ambiental e promover a justiça climática. Aliás, um parênteses aqui.
vale explicar melhor o que quer dizer a expressão racismo ambiental. Esse é um termo usado para racializar a discussão sobre a crise climática e interseccionar a discriminação que pessoas não brancas sofrem com os impactos de eventos provocados pela crise climática. Ele mostra como o racismo influencia na tomada de decisão sobre a criação e monitoramento de políticas públicas, e como isso deixa mais em risco populações historicamente negligenciadas. Aqui alguns dados para tu entenderes melhor qual é a situação de hoje. 23 países desenvolvidos são responsáveis por metade de todas as emissões de gás carbônico desde 1850. Esse dado é da Global Carbon Project. Segundo o IPCC, 3 bilhões de pessoas vivem em lugares vulneráveis à crise climática. A Acnu já apontou que os desastres ambientais provocaram 3 vezes mais deslocamentos do que os conflitos e violências, e que 30,7 milhões de novos deslocamentos foram registrados em 2020 por causa de desastres relacionados ao clima. Bom, agora que a gente já está entendendo melhor a dimensão do que é a crise climática nas nossas vidas e como é importante levar em conta as diferentes camadas de opressão da nossa sociedade, vamos para as dicas de como fazer um jornalismo que respeite esses entendimentos. Como pautar racismo ambiental e justiça climática. Promover a justiça climática e discutir o racismo ambiental requer uma abordagem decolonial no jornalismo. É pautar a crise climática com a participação periférica de pessoas não brancas, da população LGBTQIA+, e comunidades tradicionais e grupos marginalizados. É questionar o paradigma de exploração dos territórios em que alguns lugares e corpos valem mais que outros. Mapeie os papéis. Dentro de uma redação, cada agente tem uma função para gerar uma cultura que torna indissociável a justiça climática e a justiça racial. Aprendizagem. Fomente espaços de formação e reuniões de pauta com foco relacional entre a justiça climática e justiça ambiental. Compreenda que não existe justiça ambiental sem justiça racial. Quem precisa falar? Converse com ativistas do campo, pequenos agricultores, indígenas, negros, quilombolas, ciganos e perceba o que estes movimentos sociais estão pautando em relação à justiça climática. Audiência. O público do seu veículo precisa compreender sobre justiça racial para além do racismo e justiça climática para além da meteorologia. Invista em conteúdos educativos. Popularização da ciência. Lembre que existem muitas histórias a serem contadas por pessoas comuns. Evite utilizar conceitos abstratos e busque traduzir as ocorrências da vida real que estão acontecendo nas comunidades em razão das mudanças climáticas. Traduza termos técnicos relacionados às mudanças climáticas. Por exemplo, evite falar sobre a poluição por monóxido de carbono e aproxime o leitor comum a refletir sobre as questões respiratórias que afetam sua família. Acompanhamento. Avalie a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental, como atuam em comunidades mais pobres, afetadas pela poluição, por lixões, lugares ambientalmente degradados e como têm sido as punições relacionadas às violações. Diversidade de fontes. Crie um banco de fontes com indígenas, ribeirinhos, quilombolas, negros. Mencione tanto ativistas como especialistas com perfil diverso, como, por exemplo, engenheiros, advogados e cientistas. O banco deve ser alimentado pelas editorias e não somente por um jornalista. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Avalie se o PDDU, instrumento que organiza o desenvolvimento do seu município, tem sido construído com a participação social e tem direcionado orçamento para as populações mais afetadas pelos impactos climáticos. Migração climática. Na produção de matérias, observe quais pessoas têm sido obrigadas a sair de seus territórios em razão dos alagamentos, poluição, deslizamentos e etc. Dados e lei de acesso à informação. Utilize o jornalismo de dados e verifique os dados públicos produzidos e as evidências relacionadas às pessoas do campo e das periferias. Quando preciso, recorra à lei de acesso à informação para obter mais dados.
Produção da ciência. Acompanhe o que está sendo produzido por associações, grupos de pesquisa, universidades e etc. Perspectiva positiva. O jornalismo de solução é também uma abordagem necessária na cobertura sobre a justiça climática e racial. Compartilhar práticas de proteção ambiental e de saúde, realizadas por estes grupos afetados, e como tentam minimizar, pode ajudar a popularizar iniciativas. Diversidade nas redações. Não esqueça que justiça racial é também justiça social. Redações não diversas podem pautar e produzir muitas matérias relacionadas à justiça climática, com recortes de raça, gênero e classe. Mas sem a participação efetiva de uma diversidade profissional na redação, o seu veículo perde a oportunidade de sair do mesmo lugar de reprodução de desigualdades. Bastante informação, né? Sim, mas vamos com calma. Tu podes parar e voltar para assistir ou ouvir novamente antes de seguir em frente. Se tiveres qualquer dúvida, podes comentar e interagir no fórum aqui nesta página. Agora, se já sentes que estás pronta ou pronto, vamos seguir para o próximo conteúdo. Um abraço e até logo!